Mateus capítulo 26, eu vou ler do versículo 26 até o 28. Veja se tem alguém aí perto de você sem a palavra de Deus e compartilhe a leitura. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Agora eu leio e toda a sede estadual da Paz e Vida aqui em Natal, Rio Grande do Norte, repito em seguida, bem alto e bem forte. Porque isto, mais alto, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você crê que Jesus se reuniu com os discípulos para uma ceia e disse essas palavras? Quem crê? Crê que Ele vai falar conosco aqui nesta noite? Então desocupe as mãos agora, vamos aplaudir bem forte. Isso, aplauda bem forte a palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha que coisa linda a tua igreja te aplaudindo e te glorificando. Ah, Senhor, abre o céu agora para receber esses aplausos. Abre o céu agora e recebe esse louvor, recebe essa adoração. Para cada vida que te aplaude, derrama a tua bênção, derrama a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Meu Deus, como dizia aquele louvor que cantamos agora há pouco, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Queria que você prestasse plena e total atenção ao que você vai ouvir agora. O Senhor Jesus, na noite de quinta-feira, se reuniu com os discípulos num lugar particular. Era uma residência privada, um lugar onde ele nunca tinha ido antes. Nem os discípulos sabiam onde seria aquele lugar. Jesus teve uma preocupação de ocultar o local para que ninguém mais fosse lá. Era a última oportunidade que ele ia ter com os discípulos, então ele queria que fosse um momento só dele e dos seus discípulos. Jesus vai até um lugar da casa chamado de cenáculo. O cenáculo de uma casa era como se fosse a varanda de uma casa hoje. Alguém talvez mora num sobrado aqui, numa casa ampla com 2 pavimentos. A parte de cima que a gente chama de varanda, eles chamavam de cenáculo. E ali foi montada a mesa e Jesus vai cear com os discípulos. Como era a semana de Páscoa, os discípulos achavam que seria uma ceia de Páscoa. Mas não foi uma ceia de Páscoa. Ao invés de pegar carne de cordeiro e ervas amargas e lembrar o êxodo de Israel, e falar do que o povo de Israel sofreu no Egito, de como Deus os tirou do Egito, Jesus não falou de nada disso. Jesus pegou um pão ázimo sem fermento que tinha lá, partiu aquele pão e disse essas palavras que a gente acabou de ler. Ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu queria que você imaginasse o quanto que foi estranho para os discípulos ouvir isso.
Porque como que Jesus, estando vivo, pega um pão, parte, dá para os discípulos, manda eles comerem e diz: isto é o meu corpo. Os discípulos ouviram isso e falaram: como assim? Ele está nos dando a carne dele para a gente comer? O que ele quer dizer com isto é o meu corpo? Os discípulos não entenderam. Porque os discípulos, ainda que eles haviam sido avisados sobre o que iria acontecer, eles não sabiam com exatidão quando e como iria acontecer. Eles já tinham sido informados que Jesus iria morrer, já tinham sido informados que Jesus seria entregue nas mãos dos judeus, que fariam muitas maldades com Jesus, que ele seria morto. Isso tudo eles já sabiam, mas eles não sabiam como seria isso. Jesus já sabe, igreja. Ele já sabe que aquela é a última refeição que ele vai fazer, que aquela é a última noite de vida dele. Então, depois de dar o pão e mandar comer, dizendo: este é o meu corpo, ele pega um cálice, e quando ele dá o cálice, ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Jesus dá aquele cálice dizendo: é o meu sangue que vocês vão beber, e esse sangue que vocês vão beber será derramado por muitos, para que os seus pecados sejam redimidos, sejam perdoados. Depois desta ceia, Jesus vai passar por uma saga de 7 lugares diferentes, em uma única madrugada. Veja, é noite de quinta-feira, e de noite de quinta-feira até 9 da manhã de sexta, Jesus vai passar por 7 lugares diferentes. Em cada lugar que ele passa, o seu sangue vai sendo derramado. E eu queria que você me acompanhasse. Eu vou fazer uma leitura salteada de Mateus para Marcos, de Marcos para Lucas, de Lucas para João. Vamos ficar aqui nos 4 evangelhos, vendo esse passo a passo de como foi a última noite de vida de Jesus. Quem quer ver isso comigo dentro da palavra de Deus? Ele mandou que na Santa Ceia a gente trouxesse a memória, não é? Ele disse: fazei isso em memória de mim. O culto de Santa Ceia é para você trazer a memória o que ele passou. Depois de passar pela ceia com os discípulos, Jesus foi orar no lugar de costume. O lugar de costume de Jesus era o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras tinha um cantinho. É interessante que quando você vai sempre no mesmo monte, você acaba tendo um cantinho que você gosta de orar. Quando você vai muito no mesmo monte, isso é comum. E Jesus, como ele ia muito no Monte das Oliveiras, ele tinha um cantinho lá que ele gostava mais de ir. Porque muitas e muitas e muitas vezes Jesus virou a noite lá naquele monte. Então ele ia para um lugar mais recluso, chamado de Getsêmani. Eu queria que você que tem caneta anotasse em algum lugar aí a frase prensa de azeite, que é o significado de Getsêmani. Prensa de azeite. Aquele lugar era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para produzir o azeite. E não por acaso Jesus vai para aquele lugar. Ele vai para aquele lugar porque o que vai acontecer com ele agora é uma pressão tão grande quanto a pressão que aquelas azeitonas sofriam até fornecer o mais precioso azeite. Jesus agora ele está tão pressionado que até a oração dele é diferente, parece que é outra pessoa orando. Eu queria que você me acompanhasse em Lucas, evangelho relatado por Lucas. Mateus também contou, Marcos também contou, mas esse detalhe eu quero ler em Lucas, porque Lucas, você sabe que ele era médico, né? Sabia que Lucas era médico? Lucas não era um dos 12 apóstolos. Ele era um médico grego que se converteu com a pregação de Paulo e passou a acompanhar Paulo nas viagens missionárias. E de tanto conviver com os apóstolos, o Lucas foi ouvindo muita coisa. E um dia ele decidiu, claro que inspirado pelo Espírito Santo, a escrever esse evangelho que leva o seu nome. Como ele era médico, era um homem estudado, tinha bom conhecimento de leitura, de escrita, fez um excelente compêndio de alguns milagres de Jesus. Mas claro que todo médico
tem uma visão clínica das coisas. Quando você pede para um médico avaliar uma coisa, ele sempre vai dar uma opinião clínica. A opinião de Lucas é diferente das outras opiniões, porque ele, como médico, era o único que sabia o que estava acontecendo com Jesus naquele momento de angústia em que ele está orando. Eu quero que você leia no capítulo 22, verso 39 em diante. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Grife essa frase na sua Bíblia: e pondo-se de joelhos, orava. Isso é comum para mim, é comum para você, mas não era comum para Jesus. A maioria das vezes que você ler no Evangelho que Jesus está orando, geralmente Jesus está de pé, de olhos abertos e olhando para o céu. Era assim que Jesus orava. Eu preguei essa semana inteira sobre a ressurreição de Lázaro. Quem me ouviu pregar essa semana sobre isso? Como é que Jesus orou lá na frente da tumba de Lázaro? Ele parou lá em frente à tumba do Lázaro e orou assim: ó, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, de olhos abertos, de pé. Sempre, ele ora sempre assim, mas desta vez, ele não consegue nem ficar de pé. Eu não sei se você já teve momentos da tua vida que você não tem força nem para ficar de pé. Você já se sentiu assim em algum momento? Jesus, ele está assim, ele quer orar como sempre orou, mas dessa vez ele não tem forças. Então Jesus se dobra ao chão, se prostra. É como se ele estivesse carregando um peso tão forte, tão grande nas suas costas, que ele vai se abaixando até colocar o rosto no pó. E a oração de Jesus naquele dia não é como de sempre, que ele orava pelas multidões, para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas fossem abençoadas. Naquele momento ele não consegue orar por mais ninguém, ele só consegue orar por ele mesmo. E a frase que Lucas relatou é a mesma frase que Mateus relatou, que Marcos relatou e João relatou. Todo mundo falou que ele disse isso. Qual foi a frase de Jesus enquanto orava? Verso 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O que ele quer dizer com Pai, passa de mim esse cálice? Ele sabe que vai morrer, gente. Se coloca no lugar de Jesus. Imagina se você soubesse hoje, 7 da noite, você está sabendo que amanhã, 9 horas da manhã, é a tua morte. Como é que você acha que estaria agora à noite? Se você tivesse certeza que amanhã de manhã é a tua morte. Mas sabendo que a tua morte vai ser um assassinato violento, que você vai passar por um suplício terrível antes de morrer. Como é que você estaria na noite anterior? Como é que você estaria? Apavorado. E Jesus está aqui sofrendo o pavor de quem sabe que vai morrer. Então ele ora dizendo: Pai, se for possível, me livra do que eu tenho que passar. Tem jeito? Tem jeito de eu salvar a humanidade sem ter que sofrer tanto? Tem jeito, Pai, de que eu consiga cumprir a missão que o Senhor me deu, sem que eu tenha que derramar o meu sangue até a última gota? Ele ora perguntando ao Pai se isso é possível. E a palavra diz no verso seguinte, verso 43, que apareceu um anjo do céu que o confortava. Ou seja, a resposta foi não. Deus mandou um anjo do céu para ir lá e dizer para ele: Jesus, o céu inteiro está ouvindo a tua oração agora. E eu fui enviado pelo Pai para te dizer que não há ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tenha condição de salvar a humanidade com seu próprio sangue, a não ser você, Jesus. Jesus, eu sei que você está apavorado por tudo que vai passar, mas eu quero que você saiba que ao terceiro dia você vai ressuscitar, e quando você ressuscitar, todos aqueles que crerem no teu sacrifício vão receber a salvação e a vida eterna. Jesus, tenha coragem, enfrente a cruz.
Jesus orou, foi ouvido, mas não foi atendido. Eu vou repetir. Jesus foi ouvido, mas não foi atendido. Todo cristão em algum momento da vida com Deus vai ser ouvido, mas não atendido. É quando você pede algo para Deus e Deus escuta a tua oração, porque você tem comunhão com Deus. Só que a resposta de Deus às vezes é não. E se você ouvir um não de Deus, você vai desviar por isso? Você vai deixar o Senhor por isso? Jesus ouviu um não, claro e alto: não, você vai ter que beber o cálice que eu estou lhe dando. E o que ele fez? Ele levantou daquela oração fortalecido. Se o Pai quer que eu faça isso, então é isso que eu vou fazer. Jesus sai daquela oração, mas antes de levantar dali, o Lucas, que era médico, me deu a informação, aqui no versículo 44, que posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Esse fenômeno é chamado na medicina de hematidrose. O que é a hematidrose? Hematidrose com H, escreve aí. É um fenômeno muito raro. Todos nós temos veias aqui no couro cabeludo, são vasos capilares. E quando uma pessoa está sob uma tensão muito grande, um estresse muito grande, a sua pressão sanguínea sobe, normalmente. E quando Jesus estava orando, ele está muito agitado. A sua pressão, posso garantir a você, estava bem alta. E qual era a mesma posição que ele estava? Você lembra qual era? Ele estava de joelhos, com a cabeça abaixada, o rosto no pó. Então, o sangue da cabeça de Jesus está ali, pressionando aqueles vasos capilares, diante de um estresse muito grande que ele está. E a hematidrose ocorre exatamente quando esses vasos se rompem. Quando esses vasos se rompem, o sangue daqui do couro cabeludo começa a escorrer. Como ele está de cabeça baixa, o sangue escorre pela testa. E Lucas era médico e sabia o que estava acontecendo ali, por isso ele relatou. Ele foi o único que deu esse detalhe. Marcos não falou porque não sabia o que era isso. Mateus também não falou isso, mas Lucas disse que grandes gotas de sangue escorriam da sua cabeça, escorriam até o chão. Ali Jesus começou a derramar o seu sangue. Ainda que fossem só gotas, cada gota do sangue de Jesus é preciosa. Quem crê que é preciosa? Aquele lugar é especial até hoje. Aquele solo é especial até hoje. Sabe, estudiosos do mundo todo já visitaram Getsêmani. Botânicos do mundo todo já avaliaram aquelas oliveiras que tem lá, uma meia dúzia de oliveiras que ainda tem lá. E eles acreditam que aquelas oliveiras ainda são da época de Jesus e ainda produzem olivas. O que é um fenômeno. E eu digo, esse fenômeno se dá exatamente porque aquela terra do Getsêmani foi regada com gotas do sangue de Jesus. Depois de passar por essa sessão de estresse emocional tão grande, Jesus vai ser preso. E vai ser preso ali mesmo, como se fosse um bandido da pior espécie. O Evangelho nos conta como foi a prisão de Jesus. Eu quero que você agora vá comigo, por favor, para João, capítulo 18. Jesus foi preso, foi levado para a casa de Anás. Olha como é que ele foi preso. João capítulo 18, versículo 12. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Me chama a atenção a quantidade de gente envolvida nessa prisão. Do lado de corte,
escreva o número 600, porque o exército romano ele era dividido em tropas nomeadas assim: centúria, são 100, corte, são 600, legião, são 6.000. Então era assim que eles dividiam o exército. Para não falar quantos eram, eles eram código, né? Manda a corte. Quando falava manda a corte, eram 600 soldados que iam. Dá para você imaginar 600 soldados romanos rodeando o Monte das Oliveiras por todos os lados para garantir que Jesus não iria fugir? Qual foi a última vez que você viu um bandido sendo capturado por tantos policiais assim? Qual foi a última vez? Eu acho que a última vez que a gente viu tanta polícia atrás de um cara só foi quando pegaram aquele serial killer, né? O Lázaro. Eu nem lembro quantos soldados ficaram ali na caçada dele, mas lembro que foi muita gente. Jesus é algum bandido de alta periculosidade? É? Para que mandar tanta gente para prender Jesus? E diz aqui que quando prenderam Jesus, o manietaram. É como se dissesse hoje, algemaram Jesus. E algema só se usa em casos de resistência. Tem policiais aqui que sabem disso. Se o bandido não resistir à prisão, o policial o conduz sem algemar. Não é assim? Sem algemar. Se for uma pessoa influente, importante, eles não algemam para preservar a imagem da pessoa. Chego lá e falo: olha, o senhor vai ser preso de um jeito ou de outro. Se o senhor quiser ir numa boa, é melhor. Se o senhor não quiser, a gente te bota aí na marra. Aí ele vai: não, eu vou. Ele vai numa boa sem ser algemado. Para preservar a imagem. Os políticos que são presos, eles nunca são algemados, já notou? Por isso, para não queimar o filme dele. Mas eles não estão preocupados com a imagem de Jesus. Pelo contrário, eles querem que quem olhar para Jesus sendo levado, amarrado, manietado, algemado, olhe para ele e veja: então ele é um bandido, então ele é um malfeitor. Estão querendo queimar o filme de Jesus. Levam Jesus para ser interrogado por Anás, versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. A ilegalidade já começa aqui, porque Anás não era mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote daquele ano era Caifás. Se o sumo sacerdote era Caifás, então Anás era o quê? Ex-sumo sacerdote. Como o ex-sumo sacerdote, ele não tinha direito nenhum de interrogar Jesus. Mas a ilegalidade começa aqui. Ele vai ser interrogado por alguém que nem sequer tem autoridade para interrogá-lo. Durante o interrogatório, está escrito no versículo 19, que o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Só por causa de uma resposta que Jesus deu. Quer saber o que eu preguei? Ora, eu preguei para multidões. Vai perguntar para o povo na rua aí. Fale com o povo na rua. O que é que Jesus pregava? Todo mundo vai te contar as minhas pregações. Mas quando Jesus respondeu isso, um dos oficiais, um dos guardas do templo, provavelmente o chefe, né? Os demais devem ter ficado lá fora, mas esse principal aqui entrou, conduzindo Jesus, e quando ele ouviu essa resposta de Jesus, ele se sentiu no direito de descer a mão no rosto de Jesus. Eu não sei se foi um tapa de mão aberta, se foi um soco de mão fechada, o que eu sei é que deve ter doído muito. E imagino eu que quando Jesus levou essa bofetada, o seu nariz já deve ter deslocado, porque ali o sangue já vai começar a descer. Você sabe que, dependendo do golpe no rosto que a pessoa levar, ela sangra na hora, né? Sangra na hora. Esse é o segundo lugar onde Jesus derrama o seu sangue.
Versículo 23, respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dás testemunho do mal? E se bem, por que me feres? Esta pergunta, por que me feres? Ela já foi respondida 700 anos antes de Cristo. Sabe o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5? Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que que ele foi ferido? Por mim e por você. Aleluia. Saindo dali, Jesus é levado para o sumo sacerdote Caifás, versículo 24. Anás mandou-o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Mateus, ele me dá a informação, vem comigo agora para Mateus. Mateus me dá a informação de que Caifás não estava sozinho em casa quando recebeu Jesus naquela madrugada. Isso aconteceu por volta das 2 da manhã. 2 da manhã, hein? E Caifás não está sozinho em casa não, olha quem estava com ele lá, versículo 57, Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Quem se reuniu naquela madrugada para interrogar Jesus e julgar Jesus? O Sinédrio de Israel. O Sinédrio, querido, era a mais alta corte de Israel, como se fosse aqui no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Não te chama a atenção que 2 horas da manhã, o Sinédrio inteiro esteja reunido na casa de Caifás para julgar Jesus? Você não acha impressionante isso, hein? Eu já ouvi falar de Assembleia Legislativa que tinha votação, e a votação foi cancelada por falta de quórum, porque nenhum deputado apareceu lá na votação. Eu já ouvi falar disso. Esse pessoal aqui é dedicado, né? Que trabalha bonito, né? De madrugada, 2 da manhã, todo mundo lá. Puxa, que povo dedicado, hein? O que é que nós estamos vendo aqui? Todo mundo empenhado em matar Jesus naquela sexta-feira de manhã. Quem está entendendo aqui? Eles não têm tempo para perder. Eles não querem esperar o dia amanhecer, porque se eles esperarem o dia amanhecer, até que ele seja condenado, até que a sentença seja dada, vai passar a Páscoa. Eles querem que Jesus morra naquele dia. Então eles se reúnem de madrugada. É algo ilegal. Esse fórum não podia estar acontecendo agora, mas vai acontecer. E Jesus vai ser agora acusado de diversas coisas que nunca aconteceram. Eu queria que você veja aqui comigo em Mateus capítulo 26. Olha só o que está escrito no versículo 59. Ora, os príncipes, os sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Mas espera aí, gente, lá nos 10 mandamentos não tinha um mandamento que dizia: não dirás falso testemunho? Quem já leu isso lá nos 10 mandamentos? Você sabe que um dos 10 é esse, né? Não dirás falso testemunho. E aqueles que deveriam zelar pelos 10 mandamentos estão buscando falsas testemunhas. Eles não só estão aceitando, como eles estão pagando pessoas para irem lá falar mentiras de Jesus. Só que ninguém conseguia falar nada contra Jesus, porque Jesus é santo. Diga glória a Deus. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Então, por mais que inventassem mentiras, as mentiras eram facilmente desmascaradas. Aí o Caifás, percebendo que o circo que ele armou estava desmontando, e ele pensou: eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque senão essa audiência não vai dar em nada. Ele vai agora forçar Jesus a fornecer uma prova contra si mesmo. Olha aqui o versículo 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe:
conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Caifás usou esse recurso, ele obrigou Jesus a falar. Se Jesus não responder agora, ele vai pecar. Quando ele disse conjuro-te por Deus, é o mesmo que dizer, se você tem temor de Deus, você vai me responder agora. Jesus não tem como, ele vai ter que responder. E a resposta de Jesus é gloriosa demais. Olha o que ele respondeu, versículo 64. Disse-lhes Jesus: tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Oh glória! Vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Vocês vão me ver descendo do céu nas nuvens. Meu amigo, quando Caifás ouviu isso, ele ficou possuído, ele rasgou até as vestes, coisa que sumo sacerdote jamais poderia fazer. A lei não permitia. Lá em Levítico capítulo 21, verso 10, diz que o sumo sacerdote jamais poderia rasgar as vestes. Mas o Caifás não está nem aí para a lei, ele está todo errado. Ele rasga as vestes e olha o que ele diz, verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Conseguiram o que eles queriam, dar uma sentença de morte para Jesus. E agora, gente, a terceira vez que Jesus vai ter o seu sangue derramado é nesse momento aqui no versículo 67. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Eu disse para você que o Sinédrio tinha 70 pessoas, né? 70 pessoas. A gente pode excluir destas 70, duas: José de Arimateia e Nicodemos. Esses dois aqui eram aliados de Jesus, eram discípulos de Jesus, apesar de fazer parte da Suprema Corte. Então é claro que José de Arimateia não estava lá. É óbvio que Nicodemos não estava lá. Mas os demais que estavam ali, mancomunados querendo a morte de Jesus, quando viram Jesus dizer aquelas palavras, não se contiveram, cada um foi lá e deu um soco. Você consegue imaginar uma pessoa levar 70 socos no rosto, seguidos, um atrás do outro? Como é que você acha que ficou o rosto de Jesus depois dessa audiência? O sangue de Jesus começou a escorrer pela boca, pelo supercílio, pelo nariz. Ele foi ficando todo cheio de hematomas. O seu sangue foi derramado aqui. Agora que eles têm uma sentença, eles precisam de autorização para executar a sentença. Eu queria que você lesse aqui em Mateus 27 agora, no versículo 2. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Esse é o quarto lugar para onde Jesus vai ser levado naquela madrugada. Isso é por volta das 5 da manhã. Jesus vai ser levado para um palácio chamado Pretório. Pretório era a residência do governador da Judeia, Pôncio Pilatos. Era dali que se batia o martelo. A pessoa que tomava as decisões era Pilatos. Os judeus podiam até fazer uma lei e julgar segundo a lei, mas dar a sentença, executar a sentença, só era possível se Pilatos concordasse. Eles já deram a sentença a Jesus. Qual é a sentença? Morte por blasfêmia. Mas eles podem matar Jesus? Podem? Não. Eles têm que pedir para Pilatos. Então eles pegam Jesus amarrado de novo, algemado de novo, levam ele até Pilatos. Pilatos nem sabe quem é Jesus, nunca nem o viu antes. Mas quando ele vê Jesus lá, já todo espancado, com o rosto cheio de hematomas, ele já desconfia que é um problema que ele vai ter que resolver. Quem é esse homem? O que vocês querem aqui?
Nós te trouxemos esse homem porque ele é um malfeitor. Ah, é? E o que ele fez? Ele blasfemou. Ora, blasfemar é fazer o mal. Se ele blasfemou, julguem de acordo com a vossa lei. Não, nós não podemos julgá-lo com a nossa lei, porque nós não temos autorização para matar ninguém. Nós te trouxemos aqui porque queremos que ele morra. E aí o Pilatos viu que a coisa era mais séria do que parecia, e então vai entrar para conversar com Jesus. E eu queria te mostrar uma coisa que me deixa impressionado, gente. A hipocrisia daqueles homens. Veja comigo em João capítulo 18. Eles levam Jesus até a casa de Pilatos, dizem para Pilatos que ele tem que matar Jesus, e quando Pilatos chama eles para entrar na audiência, olha o que eles respondem, João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Olha que hipócritas, passaram a madrugada inteira envolvidos com mentiras, com violência, fazendo mal contra um homem inocente, e agora dizem para Pilatos: olha, a gente não pode entrar na tua casa porque você é pagão, e nós estamos nos santificando, para comer a Páscoa. São os hipócritas, né? O que você acha? Desculpa ser tão verdadeiro, mas eu tenho que falar a verdade para você. A religião, de uma forma geral, é hipócrita. A religião é hipócrita. Estamos entrando na Semana Santa, não é? Semana Santa. Aí a pessoa falou palavrão o ano inteiro, contou mentira o ano inteiro, falou baixaria o ano todo, fumou, bebeu, usou até droga, mas quando chega na Semana Santa, ela diz: essa semana não posso comer carne vermelha, porque é Semana Santa. Que hipocrisia, hein? Francamente. Quer se santificar? Quer ter a vida reta diante de Deus? Para de mentir, para de beber, fumar, se drogar, falar o que não deve. Aí está se santificando. O que Jesus falou sobre a contaminação? Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, porque o que sai da boca saiu de dentro do coração. Se você gosta de peixe, quer comer peixe, fique à vontade. Você não precisa comer peixe só na Semana Santa, não. Come o ano inteiro que é bom. Agora, se você quer comer outras carnes essa semana, pode comer, aproveita que vai cair o preço. Não tem problema não. Você tem que se santificar? Sim, mas comer ou não comer carne branca, ou comer ou não comer peixe na Semana Santa, não vai mudar nada. Esses homens aqui são hipócritas, não vão entrar na audiência, porque eles querem dar uma de que são santos. Pilatos entra só ele e Jesus e começa a interrogar Jesus. O interrogatório de Pilatos com Jesus não flui nada. Pilatos está acostumado a conversar com bandidos, acostumado. Quando ele bate o olho em Jesus, ele vê que Jesus é inocente. Foro íntimo, sabe? Ele sabe quando o cara não presta, e ele olhou para Jesus e viu que ele era inocente. Mas ele levou Jesus mesmo assim para interrogá-lo. Interrogou Jesus e voltou dizendo, sabe o quê? Olha aqui o versículo 38, parte B. E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos está dando a Jesus a absolvição, a inocência. Só que como Pilatos também não era flor que se cheire, ele vai agradar aqueles homens. Olha o que ele faz, versículo 1 do capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Não faz sentido. No versículo 38 ele diz: não acho nele crime algum. Mas 2 versículos à frente ele manda açoitar Jesus. Se Jesus é inocente, por que Pilatos manda castigá-lo? Não faz sentido. Você está percebendo como que o diabo está usando todas aquelas pessoas ali? Está tudo errado ali, gente. Se ele é inocente, então libera ele. Mas não, Pilatos, eu vou dar uma lição nele. Soldados, açoite esse homem.
E aí o açoite, gente, vai ser o quarto lugar onde Jesus vai ter o seu sangue derramado. E eu digo a você, muito sangue vai ser derramado agora. O açoite dos judeus era só uma lição que se dava em alguém que cometia um furto, um roubo, como se chama aqui no Nordeste, era uma pisa, né? O senhor fez alguma coisa errada, cometeu um crime, roubou a galinha lá do vizinho, mexeu no quintal do vizinho, chama ele lá, leva na praça e dá um açoite nele lá para ele tomar vergonha na cara. O judeu fazia isso, era controlado, era uma disciplina. O romano não. Os romanos açoitavam para acabar com a pessoa mesmo. Tiravam a roupa, deixavam só os trajes menores, e vinham 2 soldados para bater em uma pessoa e com os pés e mãos amarrados no tronco. Eles usavam chicotes que tinham pontas, imagine assim, ó, as pontas desse jeito, como se fossem garras, vidro, ferro, lança, ossos, tudo que fosse pontiagudo, cortante, eles colocavam nas pontas. E quando eles batiam na pele da pessoa, nas costas, aquilo arrancava a carne da pessoa, dilacerava a carne da pessoa. As pessoas mais magras, como era o caso de Jesus, sofriam ainda mais, porque não tinha tanta camada de gordura. Então aquele açoite que fizeram com Jesus, eu digo a você, uma das razões pela qual Jesus não suportou levar a cruz, foi por causa dos açoites. Quase foi morto no açoite. Apanhou tanto que até Pilatos ficou espantado quando trouxeram ele de volta. Quando trouxeram Jesus de volta depois do açoite, o Pilatos falou, tá bom agora? Olha o estado do homem, já dei uma lição nele, agora eu vou soltá-lo. Aí disseram, você não pode soltar esse homem. Pilatos, esse homem veio desde a Galileia até aqui, fazendo a cabeça do povo contra Roma. Aí quando Pilatos ouviu a palavra Galileia, ele pensou, é agora que eu vou me livrar. Esse homem é galileu, é? Sim, ele é Galileu de Nazaré. Ah, ele é Galileu. Ah, então quem resolve não sou eu, é Herodes. Aproveita que Herodes está aqui em Jerusalém e leva ele lá na fortaleza Antônia, que Herodes resolve isso. Aí o Pilatos pensou, me dei bem, me livrei. Pegaram Jesus e levam ele para o 5º lugar, onde o seu sangue vai ser derramado. Jesus vai agora para a fortaleza Antônia, encontrar-se com Herodes. Você sabe quem foi Herodes? Herodes foi o assassino de João Batista. E quem era João Batista? O primo de Jesus. Sabe aquele primo do coração que você chama quase de irmão, que você cresceu junto, brincou junto, estudou junto? Era Jesus e João Batista. Jesus lamentou muito a morte de João Batista, e agora ele vai estar frente a frente com o assassino dele, com Herodes. Não foi fácil para Jesus encarar Herodes. A vontade de Jesus, sabe qual era? Invocar ao Pai para que se abrisse um buraco no chão e tragasse aquele miserável vivo. Mas Jesus pode fazer isso? Não. Ele disse para o Pai, passa de mim esse cálice. E o Pai disse, não, você vai ter que encarar. Você vai ter que enfrentar tudo, e Jesus vai enfrentar isso. Então vá comigo em Lucas capítulo 23 para ver como é que foi esse encontro de Jesus com Herodes. Imagine se você tivesse um parente cruelmente assassinado. E aí a polícia te chama para você reconhecer o assassino. Como é que você acha que é estar diante de alguém que assassinou uma pessoa que você amava? Não foi fácil para Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 7, 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia.
Jesus não falou nada diante de Herodes. Versículo 11. E Herodes com seus soldados desprezou-o e escarnecendo dele vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Quando o versículo 11 diz que os seus soldados desprezaram e escarneceram dele, é fácil de imaginar o que eles fizeram, né? Mais uma sessão de espancamento, mais uma sessão de tortura. E depois de Jesus derramar o seu sangue, também ali, ele leva Jesus de volta para Pilatos. Quando Pilatos pensa que se livrou do problema, lá vem Jesus de novo, mais machucado ainda. E Jesus olha e fala: o que esse homem está fazendo aqui? Herodes disse que ele é inocente e mandou para você julgar. Aí o Pilatos diz: que eu vou fazer com esse homem? Aí ele teve aquela ideia de colocar do lado de Jesus Barrabás. Você conhece essa história? Essa parte eu não vou nem entrar nesse mérito. Quando a multidão grita: solta Barrabás e crucifica Jesus, Pilatos falou: quer saber de um negócio? Faça o que vocês quiserem, eu lavo as minhas mãos, eu não estou nem aí, vocês que se virem. Querem matar? Mate. Querem crucificar? Crucifiquem, eu não tenho nada com isso, eu estou livre do sangue desse homem. Só que na verdade ele não está livre coisa nenhuma, ele vai pagar o preço por isso aqui, mas isso é outra mensagem. Depois de ser julgado pelo povo, e então é decidida a crucificação, Jesus vai ser enviado para o local da crucificação. Só que o local da crucificação não era dentro de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade santa. E uma cidade santa não podia ter pessoas sendo crucificadas. Isso iria contaminar a cidade, espiritualmente falando. Então, sempre que eles tinham que executar alguém, eles mandavam a pessoa caminhar até fora dos limites da cidade para ser crucificada do lado de fora da cidade. Quem entendeu isso? Então Jesus vai ter que fazer um trajeto a pé, carregando a cruz nas costas. Estudiosos dizem que a cruz inteira pesava 80 quilos aproximadamente. Não temos certeza se Jesus levou a cruz inteira ou só uma parte. Eu acredito que ele levou a cruz inteira, porque no caso de Jesus, eles queriam judiar. Então colocaram ele para levar a cruz inteira. E Jesus vai percorrer esse caminho chamado de Via Dolorosa, ou Via Crucis. E enquanto ele vai andando, o seu sangue vai ficando pelo caminho. Sexta-feira agora eu vou pregar uma mensagem aqui sobre o que aconteceu com Jesus na Via Dolorosa, como foi esse trajeto de Jesus até a Via Dolorosa, que foi o 6º lugar onde o seu sangue foi derramado. Quando Jesus finalmente termina esse trajeto, ele chega até o lugar da crucificação. Vá comigo em João capítulo 19. Ele chega no Monte Calvário. E lá no Monte Calvário, ele vai ser pregado. João 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Eu já expliquei aqui como era feita a crucificação. Os braços eram amarrados, para a pessoa não tirar, na hora de bater o prego. E depois que os braços eram imobilizados na madeira, então eles acertavam com golpes de marreta, entre os ossos do pulso, para garantir que a mão não ia rasgar, né? Porque a mão rasgaria se fosse só aqui. Mas aqui entre os ossos travava, além de que rompiam as artérias e muito sangue jorrava. Quando pregaram Jesus aqui, as artérias romperam e o sangue jorrou. Esse é o 7º lugar onde o sangue dele vai ser derramado. Quando pregam os pés de Jesus pelos seus calcanhares, a base do corpo é o pé, a parte mais baixa do corpo é o pé, ou seja, é a parte para onde o sangue desce por conta da gravidade, né? Jesus vai ficar de pé ali,
naquela posição. Então o sangue vai descendo ali, escorrendo pelos ferimentos dos pés. No pé da cruz tem uma poça de sangue enorme. Quanto tempo Jesus vai ficar ali tendo uma hemorragia constante? Quanto tempo? 6 horas. Ele foi pregado às 9 da manhã e ele só morreu às 3 da tarde. É impressionante Jesus ter aguentado tanto tempo, amados. Ele realmente aguentou porque ele tinha o controle da sua própria vida, porque qualquer pessoa teria morrido com 20 minutos de crucificação, mas ele aguentou 6 horas. E depois dessas 6 horas ele entrega o Espírito. E os soldados romanos, antes de tirar os corpos da cruz, tinham que se certificar que as pessoas já tinham morrido. Eles olham e veem que os 2 bandidos miseráveis ainda estão vivos. Mas por que eles estão vivos? Porque eles não passaram pelo que Jesus passou. Eles não foram açoitados como Jesus, eles não foram espancados como Jesus, eles simplesmente foram pregados lá. Então eles estão vivos ainda, respirando com dificuldade, sangrando, mas estão vivos. Quando os judeus, os romanos, queriam acelerar a crucificação, eles quebravam as pernas da pessoa crucificada. Porque a pessoa crucificada tinha uma tabuinha debaixo dos pés, e ela acabava se levantando na pontinha dos pés para respirar. E aí ela ia tardando de morrer por conta disso, porque ela conseguia respirar. Quando eles quebravam as pernas, a pessoa não conseguia mais se levantar na ponta dos pés e morria por asfixia. E assim fizeram com os 2 bandidos, está escrito aqui nos versículos de número 31 em diante, que eles quebraram as pernas dos 2 bandidos que estavam ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram, porque ele já estava morto. E aqui eu vejo o cuidado de Deus. Havia uma profecia que dizia que nenhum osso seu seria quebrado. Jesus vai precisar estar com as pernas inteiras para sair do sepulcro no 3º dia. Por isso Deus não permitiu que os seus ossos fossem quebrados. Mas quando Jesus já está morto, eles pensam, tá, mas e o atestado de óbito? A gente tem que provar que ele morreu, como é que nós vamos fazer? Aí um dos soldados pegou uma lança, e com aquela lança, Jesus está no alto assim, né? Ele faz isso aqui, ó. E com aquela lança ele perfura Jesus aqui pelo lado. Eu quero que você imagine uma lança entrando aqui, rasgando tudo por dentro, rasgando o intestino, fígado, rasgando os órgãos, e a ponta dessa lança encostou aqui no coração de Jesus. O nosso coração está envolvido numa bolsa chamada pericárdio, e tem um soro ali no pericárdio, né? Quando a ponta da lança rompeu o pericárdio, o soldado puxou a lança de volta, e o texto no versículo 34 diz que saiu sangue e água. Olha aqui, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. João está dizendo, eu vi, eu estava lá, ninguém me contou, eu vi. Quando o soldado furou Jesus, eu vi saindo sangue e água. Pode acreditar, eu estava lá, eu vi. E sabe por que essa informação está aqui? Para que a gente, em primeiro lugar, tenha certeza de que não ficou nenhuma gota de sangue no corpo de Jesus. Saiu sangue e depois água, ou seja, não tinha mais sangue para vazar. Saiu até a água do pericárdio. O sangue de Jesus foi totalmente drenado, totalmente escoado, não ficou nada. E sabe por que Jesus tinha que morrer desse jeito? Derramando o seu sangue nesses 7 lugares que eu te falei? Lá na Santa Ceia ele explicou. Então volta comigo lá em Mateus 26. Por que ele tinha que morrer desse jeito? Quando a gente ouve uma narrativa dessa sobre a morte de Jesus, a gente fica com o coração apertado e pensando, mas meu Deus, por que tinha que ser assim? Não dava para ele morrer de outro jeito, sem sofrer tanto? Para que tinha que derramar o sangue desse jeito? Mateus 26, 28.
porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para o que, igreja? Para a remissão dos pecados. Eu quero que você circule a palavra remissão. A palavra remissão tem 3 significados, mas eu vou me ater só a um deles. Remir é quando alguém deve, não consegue pagar, e aí o credor decide: eu vou perdoar tua dívida, porque eu estou vendo que você me deve e não vai me pagar nunca, você não tem dinheiro para me pagar, você não tem condição de me pagar, então vamos fazer o seguinte, eu perdoo a dívida. Você aceita o perdão da dívida, aí a pessoa que deve tem que concordar, ela tem que dizer: eu aceito, porque eu não tenho condição de pagar, eu aceito a sua redenção, você está me remindo. Quem entendeu o que é ser remido? Jesus falou: esse aqui é o sangue que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Agora entenda para a gente encerrar a mensagem. Eu tinha uma dívida com Deus que eu não conseguiria pagar nunca. Você também tinha uma dívida com Deus que você não conseguiria pagar nunca. Sabe por quê? Porque todo dia essa tua dívida aumenta. Todo dia você deve mais e mais e mais e mais. É uma dívida que nunca iria parar, é uma dívida ativa. Sabe que dívida é essa que eu e você tínhamos com Deus? É o pecado. Deus olhou do céu e viu que você estava atolado nessa dívida de pecado. Deus viu que você nunca iria conseguir se livrar dessa dívida. Então Deus falou: eu vou dar um jeito de te remir dos teus pecados. Aí Deus enviou Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo, viveu uma vida inteira sem nunca pecar. Quem acredita que ele nunca pecou? E depois de viver uma vida inteira sem nunca pecar, ele morre como se fosse o pior dos pecadores, levando sobre si na cruz o meu pecado, o teu pecado. E quando o sangue dele foi derramado até a última gota, ele disse para o Pai: agora está consumado, a dívida foi paga, a humanidade não deve mais nada para Deus, porque todos nós fomos redimidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Oh, glória! Fica de pé no seu lugar, por favor. Diga: eu fui remido pelo sangue de Jesus. Foi por isso que ele precisava derramar o sangue. Quando você pegar o cálice e beber o cálice, ao invés de você ficar dizendo: tadinho de Jesus, diga: graças a Deus que ele derramou esse sangue. Ainda bem que ele derramou esse sangue, porque foi esse sangue que me deu vida. Feche os olhos, por favor. A maioria aqui já entregou a vida para Jesus, eu sei disso. Mas se há alguém aqui, uma única pessoa, que ainda não entregou a vida a Cristo, se houver aqui uma única pessoa que ainda não recebeu a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o Senhor está aqui te dando essa oportunidade hoje. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. O sacrifício de Jesus nunca mais precisará ser repetido. Uma única vez o seu sangue foi derramado e é o suficiente para mim, para você e para toda a humanidade que existe ou que virá a existir um dia. A única coisa que você precisa fazer é receber a remissão. Não adiantava o credor dizer: eu perdoo a tua dívida. O devedor tinha que aceitar o perdão. Você tem que aceitar esse perdão de Jesus. Você tem que recebê-lo como teu único Senhor, como teu único Salvador. Quantos nesta noite, depois de ouvir esta palavra, querem entregar a vida a Cristo, querem recebê-lo como seu único Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha mão. Você que quer entregar a vida para Jesus, quer fazer isso agora? Levante a sua mão bem alto, junto com a minha. Se você está aqui e ainda não fez isso, faça agora. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei do Evangelho.
Eu me afastei da casa do Pai, eu quero voltar. Tem alguém aqui que se afastou da casa do Pai e quer voltar, quer se reconciliar com Jesus? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém assim? Não tem? Todos aqui estão firmes na fé? Glória a Deus.